primeiro sorriso de Dom João da Câmara, voz Iba Mendes. Mal se tinham acendido as luzes no Coliseu, quando ele entrou devagarinho, triste, um pouco asmático, meneando a cabeça pálida. Parece que mais lhe pesava a corcunda naquela noite. Andando pelo corredor estreito, que divide os camarotes dos lugares mais baratos, foi encostar o queixo à teia de pinho, pintada de branco, junto do caminho atapetado que a cantora devia seguir do camarim para o palco. Era uma artista célebre a que estreava. Com 8 dias de antecedência, tinha se espalhado com profusão pela cidade, colocado aos vidros das portas dos armazéns de música, pendurado em quadros às esquinas das ruas, o retrato litografado de Mademoiselle Eva de Avenay. Um dia, o Corcunda, passeando depois do jantar, como costumava pela Rua do Ouro, erguendo a cabeça, deu de súbito com um daqueles retratos na loja de um livreiro. Parecido ou não, representava uma mulher lindíssima. Ficou estático um momento, sentia tremer-lhe o coração um pouco, e como que 2 dedos apertarem-lhe amorosamente a garganta. Entrou envergonhado e com voz sumida perguntou ao caixeiro se aquilo se vendia. Um tostão. Ele que nunca olhara para a mulher senão cá de muito baixo, coitado, assentado no meio das espinhas abas do chapéu, que, fato pouco vulgar, por detrás é que amoleciam, podia finalmente, por um tostão barato, contemplar uma mulher bonita à vontade, sentado comodamente, sem ser visto e sem ter de corar. Quando saiu da loja, levando na mão o rolinho de papel pardo que embrulhava a litografia, caminhou mais depressa, quase alegre, menos asmático. Chegou a casa, desdobrou o retrato sobre a mesa, encostou nela os cotovelos e, com as fontes apertadas nos punhos cerrados, passou parte da noite em contemplação da estranha formosura. Parecia-lhe que, afinal, aquela mulher tinha que refletir para ele uma parte de tanto amor que todo lhe estava dando e que era o primeiro que sentia. Desejos haveria tido, mas amar quem? Se quando passava, todos se riam e ninguém jamais sorrira para ele. Quando recordava tempos longínquos, via como através de um nevoeiro uma mulher a quem ele estendia os bracinhos magros, que se lhe debruçava sobre o pequenino berço, tão pequenino, e que o envolvia numa atmosfera de amor, beijando-o muito. Mas essa mulher também não sorria, chorava. Chorava naturalmente de vê-lo tão fraquinho, tão feio, tão infestado. Se o visse agora, cheio de rugas precoces, com os cabelos alvejando-lhe nas fontes, e triste sempre, sempre tão triste. Por isso contemplava aquele retrato como se fora possível aquela mulher loira voltar a cabeça num papel e enviar-lhe só para ele aquele sorriso que, por todas as esquinas, por toda a parte, ela enviava. Para quem? Para coisa nenhuma, que o retrato era a 3/4 e ninguém sabia para onde olhava. Os porteiros, cada um à sua porta, receberam os bilhetes, cantarolavam os bocejos e assovavam-se com estrondo para espertar. O teatro continuava às escuras. Um homem gordo entrou devagar, com as mãos nas algibeiras do colete, assobiando por entre dentes. Sentou-se, deitou as pernas para cima da cadeira, que lhe ficava defronte, pôs o lenço entre o pescoço e o colarinho, e tirando um palito da algibeira, pôs-se a espalitar os dentes com um amassado. 2 ou 3 filas mais adiante, um outro abanava-se pachorrentamente com o chapéu, virando um bocadinho a cara para lhe o fresco às orelhas. Conheciam-se e começaram conversando em voz alta. Olá, conselheiro, então também deitou até cá? O homem gordo encolheu os ombros. Não há mais nada que fazer. E depois de espalitar um bocado, que isto cheira a minha fiasco. Ora, disse o outro com um ar convencido e para estar de acordo, a tal mulher, a gente cai em cada uma, terminou o conselheiro,
e, encostando a cabeça para trás, deu largas a um bocejo formidável. Um arrumador que passava naquele instante sorriu-se aduladoramente, curvando-se muito. Senhor conselheiro, adeus, seu José. E fechou os olhos como se estivesse dormindo. Ah, se o corcunda não andasse tão rasteiro, se não fosse tão fraquinho, como perguntaria aquele homem, frente a frente, com que direito bocejava, quando ele estava ali sentindo o coração a estalar-lhe no peito. Os músicos, com os instrumentos dentro dos saquinhos de chita, começaram a entrar, limpando o suor, resmungando áreas, espreguiçando-se. Deram 8 horas. Chegaram as carruagens a trote largo. O teatro encheu-se rapidamente. Ouvia-se o sussurro das conversações e o ranger das varetas dos leques. Os lugares junto da teia a que se encostara o corcunda eram da predileção de muitos. Pouco a pouco foram-no empurrando, e ele, apertado, aflito com a asma, que logo o atacou violentamente, ouvia por detrás umas risadinhas zombateiras. Sentiu numa orelha bater-lhe uma bolinha de papel. Um velho mal encarado ao lado dele estava de figa feita. E resignado, agarrando-se aos baluastres da teia, esperava que fosse aquela noite a primeira feliz da sua vida. Abriram as torneiras do gás e a luz jorrou de repente. Houve um sussurro maior. Muitos que ainda não se tinham visto cumprimentaram-se. Os elegantes das cadeiras apontaram os óculos para os camarotes e começaram tirando os chapéus. O teatro transbordava. Os músicos afinavam os instrumentos. Ouviam-se por entre as variações alegres da flauta as notas harmônicas das rabecas. O homem dos timbales batia notas surdas com a mão esquerda e apertava com a direita as escaravelhas. Afinal entrou o regente, de casaca e gravata branca, cumprimentando os colegas, enquanto descalçava a luva. Bateu na estante e ergueu alto o braço. Houve uns chios, assobiado por alguns amadores, que a toda a sala impuseram silêncio. O regente olhou para todos os músicos, demorou-se um instante e depois, descrevendo com a batuta um quarto da circunferência, fez sinal às rabecas, que logo começaram tocando muito piano, em uníssono. Era com certeza Mademoiselle Eva de Havanay, que ali atraía a maior parte dos espectadores. Os conversadores, pouco a pouco, foram elevando o tom, e como as rabecas sozinhas continuavam tocando pianíssimo, havia o que quer que fosse fantástico naquele maestro de grande cabeleira, caindo-lhe até a gola da sobrecasaca, elevando alto, muito alto a batuta e deixando depois cair o braço a tremer, comandando uns arcos que se mexiam como puxados por um só homem, mordendo cordas que não tinham som. Decididamente, o corcunda sufocava. De repente, a um sinal enérgico do regente, os metais vibraram, enchendo a sala de notas alegres, vivas, que num instante, como por encanto, cortaram as palestras. Foi um relâmpago de alegria. O regente sorriu-se delicadamente e as rabecas continuaram sozinhas no meio da distração geral. Um gaiato gritou lá de cima: "Muito bem!" Tinham acabado felizmente. A respiração do corcunda era um apitozinho. Instante depois, corria-se uma cortina e encaminhava-se para o palco Mademoiselle de Havanay. Houve um sussurro admirativo. Muita gente ergueu-se. Ouviram-se vozes: "Abaixo!" Ela, já no palco, sorria impassível, cumprimentando o público, olhando em volta, muito serena. Alguns entusiastas davam palmas. O conselheiro olhou para o amigo e fez-lhe uma cara como quem diz: "De truz." O regente, muito amável, curvou-se para a cantora e fez-lhe baixinho uma pergunta. Respondeu que sim, muito risonha, muito amável. As rabecas preludiaram. Ela consertava o decote e alisava o cabelo na testa. Era uma mulher em todo o esplendor da beleza dos anos, de elegância distinta e inteligente, alta, com um busto quebrado um pouco na cintura, o peito forte, braços admiráveis, ombros muito redondos e nas costas, bem ao meio,
uns 2 ou 3 sinais que pareciam ter-lhe sido dados de caso pensado pela natureza, para que ninguém julgasse que aquele busto era de mármore. Os olhos azuis tinham um olhar profundo, e os cabelos loiros e finos emolduravam uma testa muito lisa, como de virgem de 15 anos. Quando cantava, a boca simpática, fresca, sorria sempre, alegrando-se aos cantos com 2 pregas infantis. Do lugar onde estava, o corcunda via-lhe o perfil sereno, a longa trança dourada e todo o vulto branco, salientando-se na massa escura dos espectadores aglomerados nos degraus em anfiteatro do outro lado da sala. Quando ela acabou de cantar, toda a plateia aplaudia, delirante. O corcunda bem queria dizer bravo, mas sumira-lhe a voz. Mademoiselle de Avenay cantou 3 vezes naquela noite, e o delírio crescendo sempre. Agradecia muito reconhecida, pondo a mão no peito, fazendo ranger a seda do vestido. Já os músicos se tinham retirado, já o iluminador começava fechando as torneiras do gás, e ainda novas ovações ecoavam na sala. Ela tornava a subir ao palco, agradecendo muito amável, sorrindo como no retrato para o ar, para coisa nenhuma, e por onde passava deixava no rastro um cheiro forte, bom, que embriagava o corcunda. Achou-se afinal sozinho. Umas famílias que se tinham encontrado à saída conversavam, enquanto as senhoras vestiam os chales e os homens acendiam os cigarros. Que fazia ali o corcunda? Viera na esperança de que essa mulher ideal, como ele não sonhara poder haver no mundo, reparasse no pobre verme e do seu pedestal lhe fizesse a mercê de um olhar. Mas nem ela o vira, nem ele pudera ajudar a ovação. Bem tinha deitado os bracinhos por entre os baluastres para aplaudir. Se não fosse a asma, teria gritado bravo 1000 vezes, mas se era tão fraquinho. Estava extenuado, meio morto, a cabeça estalava-lhe. Sentou-se nos degraus da geral e escondeu o rosto entre as mãos. Pouco a pouco ia perdendo a memória do que se passara, conservando apenas a consciência de que era um desgraçado. Acordaram-no uns passos de mulher, ergueu a cabeça. Mademoiselle de Avenay, toda embrulhada em rendas brancas, saía do camarim muito risonha, conversando com uma velha que a acompanhava. Levantou-se, ela tinha de passar por ali e ele tremia. Quase sem forças, desvairado, mal pôde pronunciar bravo, bravo. Ela parou um pouco assustada, vendo-o tão pequenino, na meia escuridão, julgando-o provavelmente uma criança, tocou-lhe com 2 dedos na cara, mas picando-se nas barbas, retirou a mão e disse pardon, monsieur, e quando passou, sorriu-se para ele. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com